jornalista e empreendedora digital. Sou diretora da Open Knowledge Brasil, que é uma organização que atua com advocacy para abertura de dados e mais transparência e participação política. E comecei meu trabalho nesse campo de ciência de dados, vamos dizer assim, em 2011, quando eu comecei a me conectar com o jornalismo de dados, né? Eu sou jornalista. E no universo do jornalismo de dados, eu comecei a aprofundar os meus conhecimentos em estatística, em programação, em áreas que de alguma forma se conectam com essa necessidade que a gente tem hoje de analisar grandes massas de dados, né, que estão disponíveis cada vez mais para todo mundo. A Open Knowledge tem duas áreas programáticas que são o carro-chefe da organização. Uma delas é a inovação cívica, ciência de dados para inovação cívica, né? E a outra é uma área de capacitação e uso de dados, que é a escola de dados. Então, a escola de dados trabalha realizando cursos, promovendo oficinas, né, eventos, criando uma rede, uma comunidade de pessoas que possam trocar sobre projetos de impacto social utilizando dados, né, e que queiram se capacitar nesse assunto. E a área de ciência de dados para inovação cívica é uma área mais focada em projetos, em plataformas que utilizam dados abertos, dados públicos que já estejam disponíveis, para de algum modo facilitar a participação política. Então, essas são as duas áreas-chave aí da organização hoje. Bom, um projeto que é super importante para a gente na Open Knowledge é a escola de dados. Na escola de dados, a gente tem vários treinamentos e o nosso foco é formar jornalistas e ativistas, né, membros de organizações sociais, a trabalharem com dados de forma mais eficiente no dia a dia deles, né? Então, a gente acredita que tanto o jornalista quanto o ativista ou a pessoa que está trabalhando numa agenda específica podem ajudar a qualificar o debate público de alguma forma, e essa necessidade hoje que a gente tem de trabalhar com os dados como fontes é super importante para quem é infomediário, né? Para quem está nesse papel de algum modo, traduzir as informações que estão disponíveis no mundo, né? Questões super complexas hoje que atravessam as nossas vidas para um público leigo, para um público mais amplo. Então, a gente foca nesses dois públicos e ajuda eles a se capacitarem para conseguirem extrair insights, extrair sentido e qualificar o debate público. E um outro projeto que a gente tem, esse já na área de ciência de dados para inovação cívica, é o perfil político. A gente levantou diversas bases de dados, cruzamos esses dados para traçar um perfil dos candidatos que concorreram aí nas últimas eleições, né? E a gente quer que esse projeto continue e perdure para as próximas eleições. Então, traçar um perfil mais qualificado, mais detalhado para o eleitor, conhecer os seus candidatos e, enfim, entender aí se o que eles prometem está de acordo com o histórico de vida deles, com o que eles já demonstram nas ações, né? O Serenata de Amor é um projeto que utiliza inteligência artificial para aproximar o cidadão da política. De um modo geral é isso. E hoje o que a gente tem é um bot no Twitter, né, a nossa robozinha, que é a Rosie, que trabalha a partir de algoritmos de machine learning, né, que é uma área da inteligência artificial, para levantar a partir da extensa base de dados que a gente tem de gastos dos deputados, gastos que são suspeitos, né? Os deputados, eles geram uma quantidade enorme de recibos para reembolso, né, para utilização da cota parlamentar, que eles chamam de SEAT, cota para exercício de atividade parlamentar. E é muito difícil ter um controle disso, um controle humano. Para você ter uma ideia, são 1.500 notas, em média, que a auditoria da Câmara recebe dos deputados, né? A gente tem 517 deputados. Cada deputado devolve para a Câmara mais ou menos 3 notas de reembolso por dia. Isso, para uma auditoria humana, é impossível, né? É muita coisa. Então, o Serenata, ele utiliza a massa de dados que é produzida a partir dos reembolsos que os deputados pedem, né, quando eles utilizam a cota parlamentar, para levantar suspeitas que podem ser checadas pelo público. Então, tem um componente de tecnologia muito forte no projeto, mas eu acho que tem uma importância similar o componente de engajamento social, né? Então, a gente utiliza uma plataforma aberta, que é o Twitter, né, que consegue alcançar milhares de pessoas, para pedir para as pessoas ajudarem a checar
o que a gente está levantando a partir do algoritmo de casos que podem ser suspeitos, que podem estar infringindo alguma norma da Câmara de uso da cota parlamentar. Então a gente pede ao público que ajude a gente a checar. A gente não aponta o dedo para ninguém especificamente, né? Mas as suspeitas elas servem exatamente para isso, para que a gente possa olhar mais detalhadamente e pegar esses casos que valem um olhar humano, né? Então, o Serenata de Amor, ele foi inspirado num caso que aconteceu na Suécia, em que uma deputada do parlamento, né, ela utilizou o dinheiro público que ela tinha, o cartão corporativo, para comprar um chocolate. E aí foi o Toblerone, né? Isso ficou conhecido como caso Toblerone. E aí ela acabou sendo deposta por isso, pelo gasto que ela fez com o chocolate. E aí a gente entendeu que seria interessante, seria uma inspiração interessante, já que a gente estava vendo gastos pequenos, né? E aí foi só uma questão de adaptação para um chocolate brasileiro e virou Operação Serenata de Amor.